Olá, amados e amadas. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos. Nesta videoaula vamos estudar a Arca de Noé. Desde já eu peço aos amados, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Vamos começar essa videoaula fazendo uma comparação. A Arca de Noé versus o Titanic. Primeiro vamos analisar o Titanic. Vamos estar fazendo uma comparação e depois nós vamos tirar uma lição dessas duas embarcações. Tamanho: Titanic, 260 metros de comprimento, 53 metros de altura e mais de 46 mil toneladas. O maquinário: 29 caldeiras, 2 motores de tripla expansão, com 4 cilindros e uma turbina, 2 hélices triplas e uma hélice quadrupla. Então, uma embarcação poderosa. Sobre o naufrágio do Titanic. Esse naufrágio ocorreu entre a noite de 14 de abril e a madrugada de 15 de abril de 1912. Isso foi no Atlântico Norte, no 4º dia de viagem, saindo da Inglaterra com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Tem uma frase muito conhecida do engenheiro o engenheiro naval que criou o Titanic, que diz assim: olha bem, nem Deus afunda esse navio. Então, essa frase é uma frase muito procurada. Nem Deus afunda esse navio. Vamos lá. A Arca de Noé, construída de toras de madeira de cipreste, betumada por dentro e por fora. Veja bem, em algumas Bíblias está escrito madeira de gofer. Então, sobre a medida, a arca tinha 157 metros de comprimento e 26 metros de largura e 16 metros de altura. Na Bíblia nós sabemos que a medida é em côvados. Então vamos lá. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Existem muitas controvérsias com relação à medida dessa embarcação. Porque, veja bem, o côvado é uma antiga medida usada por diversos povos que varia de um para o outro. Veja bem, esses côvados eles não são iguais. Não são iguais. Ele é medido do cotovelo, era medido do cotovelo até a ponta do dedo médio de um homem. Então, por que não são iguais? Porque isso varia. No caso dos egípcios, o côvado egípcio media 50 centímetros, dos romanos 45 centímetros e dos hebreus também 45 centímetros. A gente vê no caso da arca, umas com 140 metros de comprimento. Aqui nós estamos trazendo 157 metros de comprimento. É uma embarcação antiga, bíblica. Não temos a medida exata, mas é mais ou menos essa medida. A Bíblia não indica o formato da arca, mas pela medida podemos ver que era muito grande, com espaço suficiente para carregar todos os animais e carga necessária para manter a família de Noé e os animais que estavam dentro da arca. Agora veja bem, enquanto o engenheiro naval do Titanic usou a frase "nem Deus afunda esse navio", o velho e sábio Noé usou a frase "só Deus sustenta esta arca". Eu confesso que eu não achei essa frase na escritura, mas pela pessoa de Noé, um homem justo, um homem que viveu uma vida de obediência a Deus, claro que Noé
sabia que só Deus para sustentar aquela arca diante do que estava por vir. Eu quero trazer, já para começo, uma lição sobre essas duas embarcações, esses dois navios. Nós vemos que o Titanic foi um navio poderoso, construído em um estaleiro, um navio com mais de 46 mil toneladas, enquanto que a Arca de Noé era uma embarcação de madeira, mas que resistiu ao mar e às suas consequências, enquanto que o Titanic naufragou, ou seja, afundou. Por quê? Porque a Arca de Noé foi construída e consagrada a Deus, enquanto que o Titanic não foi consagrado a Deus. Pela frase usada no Titanic, nós podemos ver, nem Deus afunda este navio. Então é isso que acontece quando as coisas não são consagradas a Deus, não se coloca Deus na frente das coisas. Infelizmente, isso acontece no meio do povo de Deus, com servo de Deus, que tem seus ministérios afundando, e muitos que não têm uma vida próspera, porque não consagra a Deus. Então aqui nós já podemos tirar uma grande lição, quando diz, nem Deus afunda esse navio, e supostamente Noé, de uma forma ou de outra, usou a frase, só Deus sustenta esta arca. Um servo de Deus que consagrou a sua vida e o seu trabalho a Deus. Vamos seguir, para esta aula não ficar longa. A palavra diz, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Deus faz uma aliança com Noé. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Aqui Deus está fazendo uma aliança com Noé. Ainda disse Deus, e tudo o que vive e de toda a carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti para o conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe mandou fazer. Então, isso aqui foi o que estava como compartimento da arca, os animais. Então, a palavra vai dizer que Noé levou um casal de cada animal. E dos animais puros, como chama a Bíblia, Noé levou 7 casais. Por quê? Porque Noé já estava preparando um holocausto para Deus. E se ele levasse somente um casal, quando ele fizesse o holocausto, aquela espécie ia ficar extinta. Por isso ele levou, desses animais puros, ele levou 7 casais. E depois de todo esse dilúvio, que foram 40 dias e 40 noites de chuva, e depois a arca, quando completou mais ou menos 150 dias, as águas começaram a baixar, e levou em média aí um ano. Eu vou deixar para que vocês analisem o texto, que é bom também analisar o texto, está trabalhando também com a investigação, então estou deixando aqui esse espaço, para que vocês também possam também pesquisar. Então, depois que passa toda essa sequência de tempo, esses meses, que a Bíblia vai dizer que mais ou menos um ano foi quando as águas secaram e Noé sai da arca. E Noé ali ele vai fazer um sacrifício, um holocausto para Deus, e a palavra diz, e o Senhor sentiu o suave cheiro. Então, aqui é o cheiro suave do holocausto. Gênesis capítulo 8, versículo 21 e 22. E aqui temos uma promessa de Deus, aonde vai mostrar para muitas pessoas que, por não analisar a Escritura com cuidado, fica dizendo que a terra está amaldiçoada. Olha a promessa que Deus faz a Noé. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a
amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, Gênesis capítulo 8, versículos 21 e 22. Então, nós ouvimos muito por aí as pessoas dizendo que a terra está amaldiçoada. Não, Deus prometeu que nunca mais vai amaldiçoar a terra. O que nós vemos é que lá na frente, na escatologia, fala que Deus vai destruir toda a terra, mas não vai destruir todas as pessoas. Então Deus vai salvar um povo, o seu povo, que é a igreja do Senhor. Então, quero agora trazer uma lição final sobre a Arca de Noé, que é um símbolo da proteção de Deus. O que nós podemos compreender com a arca é que Deus, ele salva a família de Noé. Porque Noé era um homem justo, um homem que vivia na obediência. Quando Deus falou a Noé, Noé parou a sua vida para viver o projeto que Deus estabeleceu. Com isso, nós vemos que Deus, ele protege a família de Noé e salva a família de Noé por causa da obediência de Noé. O que podemos aprender? Que se nós vivermos uma vida como um servo de Deus, uma vida de obediência ao nosso Deus, Deus ele vai mover céus e terra para salvar a nossa família. Veja bem, salvar a nossa família, as pessoas que nós amamos, até aquelas pessoas que estão próximas de nós, um amigo, um vizinho, salvar essas pessoas pela graça, mediante a nossa obediência. Não é salvar pela nossa obediência, salvar pela graça, mas por causa da nossa obediência. Nós podemos ver que Deus ele salvou a família de Noé por causa da obediência de Noé. Então isso não é diferente para conosco. Quando, como servo de Deus, nós vivemos uma vida de obediência, uma vida como José, uma vida como Jó, uma vida como Noé, Deus ele vai mover céus e terra, ele vai fazer com que a nossa família reconheça Jesus como único Senhor e Salvador, para salvar a nossa família por causa da nossa obediência, uma obediência sincera, uma obediência completa, que move o coração de Deus. Então, a arca, ela é um símbolo da proteção de Deus, do amor de Deus. E outro símbolo muito importante é a pomba. Noé, quando solta aquela pomba, a pomba, ela foi solta algumas vezes, e em uma dessas vezes ela volta com uma folha de oliveira, trazendo vida. Assim é o Espírito Santo na vida de nossos familiares, aqueles que vão ser alcançados pela misericórdia de Deus. E se você for um servo obediente, Deus há de salvar sua casa, Deus há de mover céus e terras, para que a sua casa e as pessoas que você ama possam ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós finalizamos esta aula. Você que gostou dessa aula, deixa aí o seu like e compartilhe essa aula para que outras pessoas possam ser abençoadas. Então, o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus.